Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom programa, elevado teor de cultura e principalmente, dentro de alguns segundinhos, um motivo e um momento fantástico, que eu sei que a maioria das pessoas tem o mesmo problema que eu tenho e que o nosso autor também tinha. Um probleminha pequeno, chamado, vou falar baixo, matemática. Você não tem problema? Eu tenho até hoje, eu acredito que vou morrer com ele, porque apesar de toda essa descomplicação que o nosso mestre e professor Guilherme Santinho Jacobic propiciou ao mundo literário. Nós já vamos passar para ele. Antes eu quero fazer aqueles agradecimentos de praxe, essa equipe técnica maravilhosa, Betânia, Luciana, Márcio, Verão, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas vossas maquinetas. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono, aliás, nos abre portas e janelas, nos dá uma audiência muito grande e principalmente uma audiência muito gabaritada, que é o que a gente vem buscando nessa trajetória aí de 10 anos. Facebook da Estela, estela.guedes.56, também está recheado de notícias. Agradecer também o amigo da casa, também aqui apresentador, Emerson Wesley Dias, que apresentou esta figura que vocês vão ver fantástica, muito boa, muito simples, porém com uma profundidade muito grande. Eu estou falando, como já disse para vocês, Guilherme Santinho Jacobic. Muito obrigado, Guilherme, por ter vindo. Eu que agradeço. E olha, velho, você fez tem uma obra fantástica, hein? Bom, eu quando comecei a ler as coisas que você me mandou, eu falei, oh meu Deus, por que eu não descobri isso quando eu tinha 10 anos, né, 12, né? Mas sempre é tempo de ensinar alguém, né? Só para dar o teu cabedal. Guilherme, como eu falei, é mestre, doutor em matemática e trouxe ao mundo já editados 2 livros, não é isso? Já tem um livro publicado e agora esses e-books, já tem 2 no ar e 2 para sair. Perfeito, e espero que não pare por aí. Você disse para mim que quando garoto tinha um problema muito sério de matemática. Eu tinha um problema muito sério, mas que eu sempre imaginei, e não vou querer encher a tua bola por isso, mas é uma realidade minha. Sempre imaginei que o problema da matemática está não na matemática, mas sim como ela era ensinada. Então você pegava na época professores bem intencionados, porém que não tinham a menor didática. É aquela história, o cara é um bom jogador de futebol, mas jamais será um bom técnico. Então o cara era um bom matemático, mas não era um bom professor. E infelizmente eu peguei todos esses caras, desde do primário que tinha antigamente, primeiro ano até nunca mais. Né? Nunca mais consegui me dedicar ao estudo da matemática, que foi um erro, né? Na minha opinião. Como é que se deu a tua conversão a essa santidade? Explica isso aí pra gente. É bem religiosa mesmo. Até o santinho acho que ajuda, né? O Ralph, acho que a principal, digamos assim, conversão foi o fato de escolher a profissão que eu escolhi, de ser professor, e tentar minimizar os danos causados aos meus alunos, dos quais eu também fui vitimado. Atacado. Fui atacado, de certa maneira. Aí eu acho interessante observar assim que você começou dizendo, né, que mas nós queria talvez essa época em que não se ensinava bem matemática. E eu sou um pouco menos otimista, eu acho que a gente ainda está vivendo esse processo de não aprender bem matemática. A matemática ainda é o nosso grande pé esquerdo, né? A gente tem um problema sério, né? Falando não só de ordem pessoal, mas como país mesmo, a gente tem um problema seríssimo. Nós somos entre as nações com o menor índice de desenvolvimento nessa área do conhecimento. E é uma área básica, né? Uma área
A matemática, ela é pilar para sustentação para Para tudo. tudo, para música, para tudo, literalmente. E eu começo a apresentação de todos os e-books que eu produzi, eu me apresento no final, falo aquela sessão, o autor, né? E eu gosto de começar dizendo que fui um péssimo estudante de matemática. E não para que o leitor se compadeça ou tenha... Não gesto de autocomiseração. Exatamente, que ele não tenha uma identificação imediata apenas por isso, até porque eu acredito que vai procurar um livro de ensino de matemática, que é o meu propósito, né? Talvez procure porque goste de matemática, e não porque odeie, né? Não é meu caso, eu não odeio a matemática, mas eu tive um duplo problema, né? O primeiro é a escola. Mas Freud vai explicar um dia, meu pai era professor de matemática, né? Então eu tinha que aprender matemática na escola. É aquela história, desculpe fazer uma brincadeira com o teu segundo nome. Santinho de casa não faz milagre. Não faz mesmo. Acertou. Santinho em casa, que é melhor, né? Em casa, né? E você imagina, né? Você é professor de matemática, muitos anos de carreira, e teu filho indo mal na disciplina que é a tua paixão, né? Então, assim, eu não tive grandes problemas no sentido, assim, de afetividade, mas a minha identificação afetiva com a matemática foi um problema, porque meu pai era também era desses professores. E era um bom professor, teu pai? Ele era considerado um bom professor dentro dessa linha mais tradicionalista de educação, que acredita na memorização, na pouca compreensão, mas não é uma culpa dele, é uma culpa de uma formação de uma geração de educadores. Um momento, né? É um momento. Para a gente também fazer a devida justificativa, sim. Quer dizer, a gente tem professores... A gente não está tirando pedra. Exatamente, não, de forma nenhuma. Só analisando e chegando ao momento atual, lógico. Então, assim, eu conto que, de certa maneira, eu fui meio que empurrando isso até que chegou o momento de escolha da carreira, né, do que fazer. E eu tinha muito claro em mim que eu queria ser professor, eu tenho 45 anos, sou professor há 27. Né? Então a minha escolha se deu muito cedo. Foi o teu primeiro trabalho, provavelmente? Foi, podemos dizer que o primeiro oficial, assim, carteira registrada foi o meu primeiro trabalho. Trabalhei com várias idades, com diferentes setores dentro da educação, mas sempre com educação, né? Sempre dando aula. E nesse momento eu fui percebendo que no começo de uma carreira, quando você é muito inexperiente, o que você faz com seus alunos, de certa maneira, é replicar o que você aprendeu com seus professores, porque entre o inseguro, né, da novidade, no caso meu, eu fiz magistério, né, antes de ir para a graduação em pedagogia, depois fazer mestrado e doutorado em matemática. A minha primeira formação foi no ensino médio técnico, para ser professor, o antigo magistério. E lá eu já ficava preocupado, puxa vida, né? Como é que vai ser? Né? O que eu vou fazer? Fala-se de uma novidade, mas novidade em relação ao quê? Eu não consigo praticar isso. E quando você está lá no aperto da sala de aula, o que você faz? Baixa em você aquela professora que você odiava, que ensinava matemática de uma maneira tortuosa, mas aquilo é o seu seguro, então você faz. Eu tenho um professor que brincava, dizia que é como se baixasse uma entidade, né? Já que você brincou com o Santinho, né? Como se baixasse uma entidade em você e de repente você retrocedesse anos na sua memória e voltasse à infância e agisse como aquele professor. Porque isso você pode mais ou menos configurar como uma informação celular, né? Está lá, está no HD. Está lá. Está no HD e quando você abre o HD ele aparece, ele transborda ali, não tem jeito. E isso carrega, de certa maneira, como professor mesmo com anos de experiência, para matemática eu ainda preciso apertar uma tecla SAP para dar aula de matemática de uma maneira que não seja a maneira em português que eu aprendi. Então, para ser diferente, não é natural. É um processo que foi se naturalizando com muito estudo. Então, quando eu cheguei a um certo ponto na minha carreira como professor, eu já estava aí fazendo graduação, né, fazendo pedagogia, já era professor há muito tempo, estava no meu segundo curso de formação de professores, eu fui percebendo que não era suficiente aquilo que eu estava aprendendo na faculdade e eu estava aprendendo muito com a prática de professores muito interessantes, então acho que se você agradece no início a um monte de pessoas, o que é um gesto super nobre, né? É raro você ver isso em... É obrigatório, já eles me tiram do ar. Não conta isso, deixa as pessoas terem uma expectativa boa, né? Um ser humano incrível. Mas eu não engano ninguém, viu? Então, eu achei que eu tinha que fazer a mesma coisa, né? Que eu tinha que buscar agradecer essas pessoas todas que, de certa maneira, me converteram aos poucos, mostrando uma matemática que eu não conhecia dando aula. Então eles diziam, por que você faz desse jeito e não desse outro jeito? Então veja, nada do que eu escrevo é fruto de uma pessoa só.
né? Quem escreve, escreve uma obra coletiva, né? Eu acredito nisso em qualquer tipo de escrita, literária, uma escrita acadêmica como a minha, no caso do doutorado, mestrado, uma escrita entre os dois, né? Que é o que eu tento nos e-books. Eu tento lembrar sempre de que o que eu estou escrevendo, na verdade, é uma constituição de muitos eus, né? De que foram sendo construídos. É uma conjunção de fatores. Exato. Né? Você vai agregando valor, né? Uma bola de neve que você vai... Uma bola de neve boa que você vai agregando. Eu sou um convertido, mas meio ateu ainda. Não, Ainda bem que é ateu, porque eu ainda meu, né? Pois é. Eu fico fingindo que estou totalmente convertido, né? Escuta, mas apesar com aspas, né? Ou sem aspas, talvez, apesar de todo sistema traumatizante pelo qual você passou e que, infelizmente, você ainda se viu praticamente obrigado a imprimir aos teus pobres alunos no que tange a matemática, você acabou por criar um sistema para, agora sim com aspas, humanizar ou melhorar a sistemática de ensino da matemática. Desculpe aqui a rima pobre. Mas, e por isso que eu falei, por que eu não li isso aqui quando eu tinha 10, 12 anos? Então conta pra gente, por gentileza. Porque eu acho que a gente também não... Eu como professor também não li, né? Não tive essa formação. E aí tem um aspecto interessante dessa virada, eu chamo de uma virada na minha maneira de encarar a matemática, e eu uso a ideia da humanização, você pegou bem o ponto, prova que você leu, né? Você leu o que eu escrevi, né? Eu não faço nenhum, olha, eu não trago as pessoas aqui se eu não consigo ler a obra. Tenho certeza absoluta, né? Pela conversa que nós tivemos, trocando e-mail e tudo. Então veja, essa humanização não é um processo de transformar uma ciência considerada exata em humana, né? É um trocadilho, é uma brincadeira. Quem recentemente, não é a autoria dele provavelmente, mas recentemente citou que a matemática é provavelmente a ciência mais humana de todas as ciências, foi o filósofo da PUC, o Mário Sérgio Cortella. Ele disse numa entrevista para a TV Cultura que muito provavelmente a ciência matemática é a ciência mais humana porque ela é pura criação hipotética do homem. Não há matemática na natureza. A gente enxerga o mundo, matematiza o mundo, mas o mundo não é matemático, né? Assim, não na acepção do termo. A gente consegue converter o que a gente vê numa linguagem. E essa linguagem é muito abstrata, mas ela é compreensível, né? Então ela é humana no sentido de que é nosso, então acho que existe um distanciamento das pessoas. Você me perguntou, né, por que será que nós somos tão traumatizados, né? Você desde os 10 anos, eu talvez bem antes, eu reprovei matemática na primeira série do ensino fundamental. Na minha época era 10 de português e 0 de matemática. Então, passava pela média, né? Não, média é 5, 5 e 1, 5 e 2. O Ralph foi bem em português, vamos deixar ele... Em matemática tudo bem. O pior é que eu não consigo ser bom nem em português agora. Não, isso é ótimo, né? Então, essa conversão ela foi se dando paulatinamente, justamente porque eu fui também buscando que processos me humanizaram em relação a uma ciência que eu via como difícil e pior, eu via como uma coisa de Deus mesmo, assim, provavelmente quem é bom em matemática, né, só pode ser um ser especial. Aliás, eu sou cria de uma época em que, quando as pessoas iam bem em uma área do conhecimento muito difícil, ela nasceu com o dom. Né? Eu não acredito em dom, acho que não existe o cantor, talvez exista o ouvido absoluto, a voz incrível, como você tem uma voz incrível, brinquei com você, você tem voz de apresentador, né, de locutor, né? Você foi abençoado com a voz, mas só a voz não resolve, você não seria um... Tem que ter a minha beleza também. A tua beleza, a tua verba, a sua boa apresentação. Então, um bom professor de matemática não é um bom matemático necessariamente, eu acho que é um princípio de humanização. Ele é um bom didata, ele é um bom didata. Ele é um bom didata. Você pergunta isso, então será que a didática muda tudo? Eu acredito que muda. Eu tanto acredito que eu escrevo de uma maneira simples, mas não simplória, né? Então eu escrevo pensando num leitor que é alguém que tem que se identificar com o que eu escrevo, não porque eu sofri, mas porque aquilo é algo possível. Eu li recentemente que as pessoas se assustam muito com a matemática, só que a gente está falando de crianças, eu trabalho com a faixa etária entre a educação infantil e o ensino fundamental, como professor universitário, eu sou formador de professores, né? Eu ensino os meus alunos a serem professores de matemática, entre muitas outras áreas do conhecimento a que eles estão se formando,
são os famosos polivalentes, né? Serão professores de tudo, né? Existe isso ainda, professor de tudo? Existe. Ou você os forma para que eles depois se direcionem? Há de tudo. Há escolas de ensino fundamental 1 e de educação infantil, que é essa faixa que vai até o 5º ano do ensino fundamental, crianças entre 11 e 12 anos. Em algumas escolas, os professores se especializam. A maioria das escolas, inclusive uma questão econômica, tem um professor dando aula de todas as disciplinas. Então, ele é um professor de artes, matemática, ciências, história, geografia. Mas, a bem da verdade, é o que a gente tem visto é um retrocesso em relação a isso, não de ter outros professores, mas de cada vez os professores darem aula apenas de português e matemática. Com essa onda de precisamos alfabetizar, as pessoas acham que não pode alfabetizar pela literatura, alfabetizar pela ciência, alfabetizar pelo texto matemático. A alfabetização virou uma palavra desgastada, justamente no momento em que a palavra alfabetização ganhou um escopo maior, né? A gente hoje fala de letramento, a gente não fala de matemática. Letramento é um processo de conhecimento da leitura, da escrita e da oralidade por meio de todas as instâncias da nossa vida. A gente vai se tornando leitor competente, escritor competente. Eu acredito nisso em relação à matemática. Para a matemática, esse processo chama numeramento. Então, veja, se converter, por causa de questões do analfabetismo e do que a gente chama hoje de analfabetismo funcional, né? Que são esses alunos que passam pela escola, mas não aprendem, infelizmente, ao contrário da gente engrandecer o trabalho de cada uma das áreas do conhecimento, a gente diminuiu história, diminuiu geografia, eliminou ciências, trabalha um pouquinho de matemática, mas o grande foco de trabalho do professor é a chamada alfabetização, que ele traduz isso por língua portuguesa. A gente sabe que língua portuguesa é uma coisa muito maior do que isso. Língua portuguesa é tudo. Ler um pai e uma mãe ler um livro, né, toda noite para o seu filho, está ensinando língua portuguesa, está ensinando a amar a língua. A língua que ele pratica, né? Já tão maltratada, né? Já tão maltratada. E eu estou falando de uma situação ainda elitista, né? Essa coisa de ler e tal, infelizmente na nossa sociedade tão apartada socialmente, né? A gente falar de leitura em casa dos pais é luxo, né? A gente sabe que muitas famílias nem acesso ao conhecimento letrado têm. De qualquer maneira, voltando ao ponto, né? Essa ideia da humanização é justamente mostrar que é possível fazer do ensino da matemática algo que identifica o aluno e a matemática, né? Não com algo difícil. Então, até a faixa da 5ª série, do 5º ano, né? Do ensino fundamental, as crianças vão aprender aritmética. É o básico da matemática, não é álgebra, não é álgebra linear, topologia. Não estamos falando de matemática, de matemáticos. Nós estamos falando daquela matemática que todos nós, de alguma maneira, praticamos. Da raiz, né? A raiz de tudo, né? São as operações, são a identificação das características do nosso sistema de numeração, é o sistema de medidas. Eu trabalhei muitos anos como professor de EJA, né, de Educação de Jovens e Adultos, e uma coisa que me chamava muita atenção é que esse jovem ou esse senhor que vinha para o núcleo de alfabetização, ele vinha com conhecimento matemático, mental, de cálculo mental, inacreditavelmente competente, mas se sentia extremamente incompetente no cálculo escrito. Então, a nossa sociedade, olha que contrassenso, né? Ela hipervaloriza a escrita, não dando condições de que boa parcela da população tenha esse nível de letramento ou, entre aspas, numeramento, né? Então, há um hiato aí, né? Você tem uma exigência muito grande em torno da escrita e pouquíssima como é que, digamos assim, qualificação ou enaltecimento daquilo que é a fala, que é a oralidade, que é a memória, né? Então, nós temos uma sociedade que precisa da memória, porque pouco pratica a leitura, mas na escola é inversamente proporcional. A pirâmide está invertida, se exige muito mais a escrita e a leitura do que a oralidade. E o que eu noto, desculpe te interromper, imagina, tá brilhante a tua exposição, mas é que você está falando do letramento, mas eu noto, tanto em jovem quanto em adulto, e acho que a tendência é piorar um pouquinho, com essa aceleração das informações, que apesar de informar, não forma. Exatamente. É uma opinião, isso não é um dado estatístico, é a minha opinião e posso estar errado naturalmente. É fundamentado, eu vou te falar como. Ótimo, então por gentileza me ajude, porque eu tenho essa opinião já há algum tempo. E vejo nos escritos que eu recebo que as pessoas não escrevem bem e pior, não conseguem entender um texto. Quando você manda um texto para alguém,
compreensão. As pessoas... Ah, não, puxa, você quis dizer isso, eu não entendi. Aí eu fico pensando, será que eu estou escrevendo errado? Será que eu não me comuniquei errado? Então, você mencionou o termo hiato. Pode ser que esteja havendo um hiato entre o que eu escrevo e o que o outro entende, porque talvez eu não escreva bem e o outro entenda melhor. Em suma, existe aí um problema muito sério. Mas eu não, você como agora na qualidade de professor, de professores e também de infantes, né? Sim, eu sou professor de criança. Como que você vê? Você falou que vai me dar um dado embasador do que eu falei. Como que você vê isso tudo? Eu tô correto? Tá correto, corretíssimo. Eu acho que tem dois aspectos aí. Primeiro, pensando num autor contemporâneo, né, um filósofo espanhol chamado Jorge La Rosa Bondia. O Jorge La Rosa Bondia, ele analisa a nossa sociedade da comunicação, né? Nós vivemos esse processo em que todos nós somos informados. E aí ele brinca com a palavra informado como algo externo, né? Porque o sujeito informado é um sujeito que não produz conhecimento, não produz informação. Ele porta informação, ele é bombardeado com informação. Não deveria ser assim, né? A terminologia correta deveria ser, o in seria de introjetar, né? Que ele colaria nele as informações e ele transformaria isso em conhecimento. Mas o La Rosa Bondia diz que, na verdade, nós não somos atravessados pelo conhecimento e nem pelas informações que se convertem em conhecimento. Nós somos bombardeados com excesso de informações, em que elas vão rapidamente se tornando obsoletas, defasadas, né? Defasadas, e isso não dá tempo, a nossa sociedade é tão veloz que não dá tempo da gente transformar isso num conhecimento estruturado. Então, não processa, não tem tempo de processar. E a escola tem caído nesse erro, né? A escola tem acreditado que a velocidade do conhecimento é mais importante do que o próprio conhecimento. E aí eu acho que vem uma questão que estava lá no início, que acho que vale a pena retomar, que é assim, né? Bom, será que você falou assim, será que a chave da mudança para aprender matemática está no ensino? Está exatamente no ensino, mas eu diria que está mais, porque a palavra, o ensino não é sujeito, né? Quem é o sujeito que ensina na nossa sociedade? É o professor, é a professora. Está nesse sujeito. Eu aposto que a grande mudança, além de todas as questões estruturais que a gente tem que ter nas escolas, de maneira nenhuma, eu sou daqueles que acreditam que a metodologia muda uma história de fracasso educacional. Acho que a gente tem seríssimos problemas de todas as ordens no campo da educação, desde falta de recursos até mesmo a questão de formação e tal. Mas principalmente, e aqui trazendo a seara que eu posso contribuir, que é a questão da formação, eu acho que não é que nós precisamos apenas a metodologia, a gente precisa de professores que tenham uma escuta maior, né? que entendam o aluno. Quando a gente era criança, eu lembro que eu ouvi uma fala de uma professora, de uma aluna da pedagogia, dizendo assim, Gui, ela chama de Gui, né? Tem essa liberdade, Gui, você não acha que as crianças de hoje são muito mais inteligentes que quando nós éramos crianças? Eu falei, não acho. Eu acho que são mais inteligentes os adultos que lidam com as crianças. Porque hoje a gente tem um movimento aí de mudança e tentativa de escuta das crianças. Hoje a gente ouve, de fato, o que pessoas muito inteligentes, seres muito inteligentes falam. Né? Desculpe, eu acho que nós estamos encerrando já, infelizmente. Você vai ter que voltar, porque o papo é longo. Mas o que eu tenho a impressão também, eu vejo pelos meus filhos, meus netos e tal, é que hoje você atrai a criança para participar melhor da sociedade, ou pelo menos no meio societário em que você está. Porque na minha época, por exemplo, em determinados momentos eu tinha que sair da sala, eu tinha que sair da cozinha e tal, porque eu não podia ouvir a conversa. Hoje você faz o inverso. Exato. Você atrai. Não, vem cá, ouve aqui, vem cá, participa. Nisso você tem total razão. Ou seja, está havendo uma evolução, de qualquer maneira. E aí a criança vai aprendendo valores da família, respeito ao outro, e vai aprendendo, em última instância, aprender matemática, aprender... Dá-se preferência aqui. O que, afinal, você tem 1 minuto para falar. Afinal, falamos. No teu livro, o que a gente encontra? Sem ironia, uma fórmula ideal para o aprendizado da matemática. Qual é o mecanismo aí? Olha, o Pilar de Sustentação são 4 livros. Posso falar o nome dos livros? Deve falar. Tá Você bom. tem, como eu te falei agora, já meio minuto. Eu escrevi a Matemática na Educação Infantil Séries Iniciais, a Matemática em Todo Lugar, a Escrita, a Leitura e a Fala no Ensino da Matemática, Jogos e a Matemática. E esses livros são encontrados...
São 4 e-books, 3 deles são gratuitos e um deles custa apenas um dígito. Eu acho que é legal falar disso, porque eu penso em fazer a popularização desses livros, que chegue ao que alcance. E esses e-books você encontra aonde? Você consegue baixar ele num site chamado oficina.com.br/Essia. Essia com 2 S's. Então, E-S-S-I-A. Então vamos lá, oficina.com.br/ESSIA. Essia. Isso. Essa põe o I entre que é um projeto do Carlos Seabra, que confiou no meu trabalho, leu meus trabalhos e falou assim, eu acho que tem potencial aqui para a gente divulgar. Já tem 2 no ar e está saindo agora o 3º gratuito e vai sair esse último que fecha esses 4 livros, que é o que fala sobre jogos. Eu escrevi e-book para ter interatividade, tem vídeos gravados para cada um dos capítulos dos 4 livros, são mais ou menos 17 ou 18 vídeos, pequenos vídeos que eu insiro, então o leitor, além de ler, interage comigo e pode conversar comigo por e-mail. Ótimo, então já está no monitor o teu site, o Essia, e sucesso para você, meu cara. Agradeço muito a oportunidade. Você não tem nada que agradecer, você vai ter que voltar, vai ter que prometer isso pra gente. Pode me chamar de novo também. Tá chato. Esteja chamada. Dia 9 de dezembro eu faço o lançamento oficial no Instituto Singularidade, São Paulo. Onde é que fica Lacerda Franco, então, aqui em Pinheiros. Dia 9 de dezembro. 10 da manhã, Instituto Singularidades. Singularidades. Isso. Rua Lacerda Franco, aqui em Pinheiros, São Paulo. Em Pinheiros, São Paulo. Que número? Lacerda Franco? O professor de matemática não sabe o endereço. Eu sei chegar lá, é fácil. Coloca no Google que você vai ver. Isso aí é uma coisa que também você tem que levar em consideração, né? A molecada hoje não tem mais dificuldade. Então, você falou da questão da leitura, não sei se tem mais um minutinho. Não tem. Não tem, já acabou. Eu vou falar que é muito legal, né? Porque as crianças hoje, elas estão escrevendo em plataformas diferentes. Exato. E lendo em plataformas diferentes. O que eu falo, tudo é circunstancial. Existe o melhor, sem dúvida, como existe o pior, é óbvio. Aí cada um vai ter que fazer o seu filtro, Exatamente. Não tem jeito. E vai ter que contar com bons e bem intencionados professores quanto você. Obrigado mesmo. Meus amigos, espequinautas queridos, conversamos com Guilherme Santinho, é Santinho mesmo, tá? Isso não é apelido não, é Guilherme Santinho Jacobic, professor, emérito professor de matemática e que criou um sistema fantástico de aprendizado que naturalmente servirá para todas as outras matérias, estou certo? Exatamente, que chegue em Portugal. E chegue, olha pois, então nós estaremos sendo vistos lá, gostou do estaremos sendo, não? Muito chique. É que eu vou trabalhar no call center agora. Legal, gerundismo. Pessoal, muito obrigado pela paciência, presença e até a próxima semana com gente tão boa quanto esse que esteve aqui agora. Tchau, tchau, felicidades. Eu que agradeço muito. Imagina, que é isso.